E finalmente chegamos ao oitavo e último episódio da terceira temporada de A Roda do Tempo. Até agora não temos confirmação da quarta temporada, mas esse episódio deixou mais perguntas abertas para uma possível quarta temporada e desenvolvimentos inesperados, né? Porque essa temporada é baseada no quarto livro, então a gente tem algumas diferenças grandes aqui em termos de resoluções, que também eu gostaria de ver numa possível quarta temporada. Bom, esse vídeo aqui a gente vai focar numa análise realmente, tá? Desse episódio. Eu vou falar mais profundamente sobre a temporada como um todo num próximo vídeo. Possivelmente vai ser uma live. Eu acho que não nesse sábado, mas no próximo. E depois disso, se a gente tiver a quarta temporada, né? Assim que for anunciada, eu vou fazer um outro vídeo também, ou uma live, eu não sei. Para o que a gente pode esperar de uma possível quarta temporada, né? Eu, como fã, me preocupo um pouco porque a Amazon tinha anunciado renovações logo no início da temporada passada, né? Então eu acho isso um pouco preocupante, mas eu ainda não perdi as esperanças. O foco aqui espalhado é a Swan na Torre Branca, né? Com as maquinações da Elaida, que a gente culmina num golpe, como a gente já sabia. E a gente tem o Rand, né? Com o Zail. E junto ao Rand, a história da Lanfear, a Moiraine também culminando num embate. E a gente tem a fechadura da trama de Tanchico, né? Com a Nynaeve, a Elaine, o Matt, a Min e o Tom Merrilin. Bom, aquela teoria, né, que eu tinha feito, que também outros fãs discutiram sobre o Tom Merrilin possivelmente ser um dos Forsakens, eu acho que nesse episódio foi provado completamente falso, né? E a gente também vai falar um pouco disso. Mas a gente vai começar com como o episódio começa, que é com um flashback de 10 anos atrás, de como a Elaida perdeu a eleição, tá? Para a Amyrlin City, para a Swan Sunshine, ok? A gente vê que ela entrou por um portal e ela fez tipo um pacto com esses seres que se chamam os Elfins, e ela é confrontada por uma irmã do Aja Branco que a gente deve ficar de olho. Nesse flashback a gente tem a conexão da história da Elaida com a história do Matt, porque esses seres, eles realizam desejos, mas os desejos têm um preço, e é isso que é perguntado da Elaida, qual foi o preço. Como a gente viu em episódios passados, a Elaida tem esse talento de prever o futuro. Eu imagino que ela tenha pedido uma certa vantagem, né, para lutar contra os inimigos dela, porque a Elaida ela tem a sede de poder dela. E eu acredito que o preço deve ter sido alguma coisa em relação com a saúde dela. Não sei, porque a gente também viu ela se tremendo, né? Em alguns momentos, quando ela tira aquela pulseira que ela deve ter ganhado de presente ali dos elfos, né? Então, eu acho que isso tudo está relacionado, mas a gente não tem aqui a resposta. Também pode ser uma outra coisa, né? Que é o preço que ela vai pagar, que seria o tempo que ela vai passar com o Amyrlin City, né? Que deve ser curto. Voltando para o Matt, né, e a trama de Tanchico, a gente vê que o Tom e a Elaine, eles têm um passado juntos. O Tom era amante, na verdade, da Morghese, né, da mãe da Elaine, e o Tom, conversando com a Elaine, ele fica abismado de saber sobre o Raven, Lord Gabriel, mas eles são interrompidos ali porque a Jane, né, que é uma das irmãs, eu acho que do Aja Verde, que se revelou, né, como uma Dark Friend também, e ela tá com esse Terangrial. Terangrial é um objeto de poder que serve para aumentar, né, exponencialmente o poder de um usuário, né, de uma canalizadora, nesse caso. E esse artefato tem o poder de criar Balefire, então a gente tem que botar esse nome na cabeça. E o que acontece, né? O Tom, ele tenta se sacrificar
e ele já avisa para Elaine que ela tem que voltar para Andor porque a mãe dela deve estar em perigo, já que esse Lord Gabriel não está lá há 10 anos, né? O Tom, ele não caiu na compulsão porque ele não conheceu o Lord Gabriel. A gente sabe que o Lord Gabriel, na verdade, é o Ravin, e ele sabe, o Tom, que esse poder de ter esse tipo de compulsão, né? Só pode ser um Forsaken. Então ele junta 2 mais 2, ele fala pra Elaine. Então a gente já tem a trama da Elaine pra 4ª temporada, né? Mas antes disso, a Elaine salva o Tom porque ela, na verdade, ela apaga da existência a Jane. É isso que o Baelfar faz. E o Matt, ele entra ali naquele portal e ele cai com possivelmente o mesmo ser que falou com a Elaida, né? Que teve aquele pacto com a Elaida. E ele pede 3 coisas para ser consertado, e uma coisa muito importante para que ele não seja vítima das pessoas com poderes, né, dos canalizadores. E a última coisa que ele pede é para sair dali, e como sempre aquela entidade ali tem um truque, né? Então ele tenta matar o Matt, mas como a Min tá ali, ela prevê a morte do Matt, já tinha previsto, e ela estava ali para realmente tentar salvar, ela consegue salvar o Matt. Então, o que acontece? O Matt é presenteado com realmente o que ele pediu. Então, a gente já pode ver que na 4ª temporada ele deve ter alguma coisa no Matt que inibe, né, que faz com que ele seja meio que imune, né, aos canalizadores, ou alguma coisa que permita com que ele não seja tão vítima mais, né? A gente tem que se lembrar que ele foi vítima da Liandry também. E também ele tá com um medalhão, eu acho que a gente já viu com a Elaida também, que a Elaida saiu com uma pulseira ali, então a gente pode fazer essa ligação. E a Min, ela já completou a missão dela, que era realmente se redimir aos olhos do grupo, principalmente do Matt, que ela já salvou o Matt. A Nynaeve já é uma outra história. A Nynaeve, ela consegue perder em tudo ali. É uma resolução bem diferente da dos livros, eu acho. Inclusive, porque a Nynaeve, ela não encontra ali, não tem um encontro, ela tem um encontro com a Liandry, na verdade, em que ela perde tudo, todos os artefatos. A única coisa que a Nynaeve consegue sair com é a vida dela, porque a Liandry ri na cara dela, né? E tenta matar, mas a Nynaeve, ela consegue sair ali daquela posição de fraqueza, que ela tá sendo afogada. Mas é isso, a Nynaeve entrou essa temporada como ela saiu da temporada como ela entrou, né? Eu não sei se a gente tem indícios de que esse bloqueio mágico da Nynaeve foi finalmente quebrado aqui, né? Que ela canalizou, porque a gente sabe que ela só consegue canalizar quando tem a questão de vida e morte, nem mesmo sempre, né? Então, a história da Nynaeve totalmente aberta. A gente termina aí, tá Chico com eles indo para possivelmente Tar-Valon, né? Porque eles estão voltando de barco. E em Tar-Valon eles não vão encontrar mais a Siuan Sanche como Amilyn City. E eu estava sendo bastante crítica, né, de como a Siuan consegue ser Amilyn City não ser eficaz no papel, e ela não consegue fazer a parte dela, né, do pacto que ela fez com a Moiraine. A Moiraine iria encontrar o dragão renascido e a Siuan ia preparar a Torre Branca, mas ela não consegue. Não só ela não consegue, como ela é deposta, não só organiza o golpe, como ela também né, corta a Siuan. Ela consegue fazer com que a Siuan seja declarada basicamente a Dark Friend. A Siuan fala a verdade, fala exatamente o relacionamento dela da Moiraine, o que elas esperavam conseguir, e alerta ali a Torre Branca, né? Mas já é tarde demais. E a gente tem que ver que a Siuan é morta, eu acho. Não sei se é uma morte definitiva, isso também é uma mudança dos livros. Eu acredito que sim. Mas por quem ela é morta não é pela Elaida. Mas vamos lembrar na primeira temporada, com os mantos brancos, as capas brancas, né? Como eles conseguiam capturar as canalizadoras por conta
de um dos juramentos que elas fazem quando se transformam em Aes Sedai, que é não atacar as pessoas, só atacar em defesa própria. Então elas não conseguem antecipar, né? Elas têm que esperar o ataque. E a nossa criança Valda, né? Que Deus o tenha, na verdade ele consegue arranjar jeitos de não permitir com que elas, né? Com que as Aes Sedai partem para a defesa. Então já é tarde quando ele captura elas. Mas aqui eu acho que dá para a gente interpretar que aquela irmã ali do Aja Branco, né? Ela não estava agindo em defesa própria. Eu acho que Elaida vai imaginar que sim, porque a Swan está atacando elas, né? Mas também a outra possibilidade é que você quebre os juramentos, que os juramentos da Aes Sedai, como a gente viu no primeiro episódio, né? Se a Aes Sedai em questão jurou a sombra, né? As sombras, então os juramentos que ela fez antes, na verdade, são meio que quebrados. Então elas podem mentir, elas podem também atacar outras pessoas. Mas isso também é uma coisa que a gente vai ver na quarta temporada. Eu acredito que a gente estiver com a trama da Elaida, porque a Elaida conseguiu derrotar a Swan Sanche, mas talvez ela tenha criado um problema maior ainda, né? E talvez esse problema que ela criou maior ainda seja parte desse pacto que ela fez lá e que ela não sabe. Finalmente a gente chega no deserto Aiel. A Egwene, a Moiraine, o Rand, eles estão tentando pegar a Lanfear, né? Aquele pacto ali da Lanfear com a Moiraine. A gente vê que ela tinha meio que oferecido o Samael como um possível treinador, né, pro Rand. A Moiraine, ela tenta, né, fazer com que o Samael treine o Rand, mas a gente também vê nesse episódio que os Darkfires estão infiltrados em todos os lugares, inclusive nos Aiel. A gente vê que não só a Lanfear, né, tem uma aliada ali, mas a Moghedin também consegue entrar aonde está o nosso Samael, que não mais faz parte desse mundo, e ela o tortura. Isso deixa uma porta aberta para quem? Para Liandrin, que é a grande ambição da Liandrin, agora a gente já sabe, é ser uma dos Forsakens, e aparentemente ela e a Moghedin, elas estão ali num acordo. Vamos ver. Uma vaga abriu, a Liandrin se candidatou ao emprego. Agora, a Lanfear se infiltra lá nos Aiel. Por quê? Porque o Rand, a Moiraine e a Gwen estão atrás dela, e o Rand finalmente vê que a Lanfear não é do bem mesmo, e eles têm essa discussão, e a Lanfear agora teoricamente está preparada para matá-lo, e a gente vê que ela entra em contato com o Shaido, né, que é esse outro clã dos Aiel, e ela dá as tatuagens do Carcan para aquele idiota ali do coladinho, e ele desafia o Rand. O Rand, que já tá, não sei sábio, mas ele já tá de olho nas profecias, e ele tem uma conversa antes com a Moiraine, agradece, uma conversa que eu achei muito boa, agradece a Moiraine, porque a Moiraine é a única aliada dele. Ele finalmente chega a essa conclusão. E eles têm esse momento de reconhecimento também. Então a Moiraine fala: eu vou lutar contra a Lanfear, porque ela agora, né, tá indo atrás de você enquanto você conquista os Aiel. Mas como o Rand já está a par da profecia, ele sabe que não é isso. E ele vai direto ali, naquele momento, falar para os Aiel: eu sou o prometido de vocês, mas eu sou o que vocês merecem mais do que o que vocês precisam, né? E ele fala ali a verdade do que são os Aiel, e ele mesmo profetiza, ele fala: eu vim aqui para separá-los, para dividi-los mesmo. Só os que me seguirem vão ser salvos, e mesmo assim, né? E é exatamente isso que a Venda
não gosta dessa parte da profecia, mas o Rand, ele abraça essa parte da profecia. Então a gente vê ali os Aiel se separando, a gente vai ver que tem os que vão seguir o Coladinho e agora os que vão seguir o Rand. E no final, o Rand faz chover ali no deserto. E a Egwene é a única que vê que ele tá meio que assim, meio bêbado de poder, e ela pede para ele parar. Então a Egwene e o Rand ainda tem um relacionamento ali. A gente não sabe, né? O ponto alto mesmo, para mim, foi a Siuan na Torre Branca e, por outro lado, cortando com a Moiraine e o embate dela com a Lanfear. Uma coisa com a outra. Então, a Moiraine tá de um lado lutando, né, para derrotar a Lanfear com o Terangreal, né, que ela pegou lá em Rhuidean. E o Len vai ajudá-lo, o Len que também descobriu que aquela Melindra era uma Darkfriend também, mas ela se recusa a matar o Len. Então ele consegue ir ajudar a Moiraine. Mas a Moiraine não precisa de ajuda. O que ela precisa, a Moiraine, é realmente controlar aquele poder. E ela consegue controlar aquele poder. E ela consegue ferir mortalmente a Lanfear, mas ela não mata a Lanfear, obviamente. A Lanfear consegue criar um portal e consegue sair dali. Muitas perguntas, muitas coisas em aberto. O quarto livro, termina de uma forma muito mais positiva para os heróis. Aqui a gente tem ou derrotas, ou derrotas totais, como no caso da Siuan, ou finais ambíguos, né? Como da Nynaeve, que na minha versão dos fatos é uma derrota, porque a Nynaeve não conseguiu nenhum dos objetivos, né? Ela não conseguiu prender ninguém do Black Age, ela não conseguiu recuperar nada, né? Quem conseguiu recuperar um dos artefatos, na verdade, é a Elaine. E a gente tem ainda a pergunta, quem é que vai treinar o Rand? Né? Porque o Samael não vai. A gente tem aquela questão que eu já discuti dos 8 Forsakens, que a gente já teve mencionado e apresentado 7, então possivelmente teríamos um 8º. Não vai ser o Tom, obviamente. Então, quem vai ser? A outra possibilidade que seja o Logain, e possivelmente também um personagem que já foi mencionado, que é o Mazem. Mas a gente não sabe. Bom, o próximo vídeo, como eu já falei, vai ser a live, tá? Da gente discutindo a temporada inteira como um todo. E assim que sair a notícia se vai ser cancelada ou se vai ser confirmada por uma 4ª temporada, eu vou voltar para falar um pouco das expectativas, né? Então, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa cobertura. Espero que vocês também tenham curtido lá o trabalho com o Matt e o Baba no Double P Media e no Matt Audioblog. E nos vemos até a próxima, né?